Pastor Jader, eu vou direcionar para o senhor por causa do gancho que o senhor usou na sua mensagem daquela série. Né? O senhor usou essa analogia das 13 razões lá, mas os irmãos todos podem interagir. A pergunta é se o suicídio é um pecado sem perdão. Uau! Esta é uma visão medieval de que os suicidas, eles não tinham perdão. Até mesmo em alguns cemitérios judeus, os que cometiam suicídios nem eram enterrados no próprio local em que os demais estavam ali, os seus corpos. Algumas pessoas acreditam mesmo que o suicida não tem perdão. É um assunto delicadíssimo, é um assunto que muita gente evita, mas é um assunto que tem crescido muito, constantemente. Antigamente nós ouvimos falar de um ou outro caso de suicídio, hoje todos nós conhecemos casos de suicídio. Então temos que entender o histórico, o grau, a intensidade, a profundidade da tristeza. A alma humana é algo extremamente sensível. Então, nós não temos nenhuma base, assim entendo eu, para dizer que o suicídio não tem perdão, que o suicida não tem perdão. Isso é uma visão mais católica medieval e também de uma herança de alguns ramos judaizantes e judaicos até. Mas eu não encontro base alguma para dizer que o suicida ele não tem perdão, que isso é um pecado que você atentou com a sua própria vida, conseguiu, então que você não tem perdão, que você está condenado para todo sempre. Já tive caso em que pessoas se suicidaram e você vai lá ver o histórico da pessoa, era um histórico de fé, de confiança, de profissão de fé, mas que num tremendo momento de intensa e imensa dor, que nós não temos condição de avaliar, de mensurar isso, a pessoa tirou a sua vida. Eu não vejo base para dizer que o suicida e que o suicídio não tem perdão. Assim eu entendo. Alguém quer interagir com a pergunta? Eu queria só concordar totalmente com o pastor Jader. Absolutamente. Eu acrescentaria que o único pecado que não tem perdão, de acordo com a Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é você dizer, você atribuir... Boa pergunta, pastor. Agora eu sei quem é que escreveu as perguntas aí. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir aos demônios aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus estava expelindo demônios e os fariseus disseram, ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus disse, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu faço isso pelo Espírito de Deus e vocês estão dizendo que isso é obra do demônio. Então, atribuir a Satanás aquilo que é uma obra claríssima do Espírito de Deus em Cristo Jesus, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo e, naturalmente, o suicídio não se encaixa nisso. Também concordo com os reverendos aqui, obviamente, né? Mas eu só quero destacar que hoje o nosso grande ponto de atenção dentro da escola é essa questão do suicídio. Nossa escola está posicionada praticamente no centro de São Paulo e alguns dias atrás, na verdade, alguns dos nossos colegas ali de outro colégio passaram por isso, né? Em menos de 15 dias, 2 suicídios, e isso tem levantado vários questionamentos no ambiente escolar, de possíveis sinais que nós precisamos estar atentos, e a discussão maior hoje no nosso ambiente é como é que a gente pode agir preventivamente. E a gente encontra um cenário hoje dentro da escola, não só da escola no Brasil, de que alguns alunos se aproveitam da situação para chamar a atenção, e tem alunos que realmente estão passando por um momento muito difícil e acabam encontrando uma porta chamada suicídio. Como é que a gente tem lidado com isso, né? Se há algum tipo de ventilação dessa conversa, a gente não tem procurado saber se é um blefe ou se é um caso sério. A gente tem olhado
para o caso com muita e muita atenção. Há 15 dias atrás, eu estava conversando com um grupo que trabalha comigo e dizendo para eles que a gente tem que se preocupar com a eternidade desse pessoal. Porque, embora eu concorde que um crente ele não vai perder a salvação, mas um não crente ele já está condenado. Então a gente está colocando o olho em todo mundo, no crente, no não crente, com uma preocupação real com o não crente, porque o suicídio o colocará eternamente afastado de Deus. É um ponto de atenção para as escolas hoje. Ainda dentro desse assunto, que é um assunto muito sério, e a geração de vocês é a geração que mais convive com esse assunto. Não lembro lá, na nossa época, no Recife, de casos assim. Não, mas é verdade. Eu não lembro de tantos casos assim. Você é muito mais velho do que eu. Mas a atenção, o cuidado, até a década de 1960, nos Estados Unidos, que trabalha muito com estatística, não tinha estatística de suicídio de adolescentes. Não se contava. Não quer dizer que não tinha, mas não se contava, porque eram casos mais espaçados. Mas hoje está acontecendo muito mais, gente. Agora, cuidado para você não se tornar tão insensível para as pessoas que sofrem. É aquela capacidade de você dizer, meu Deus, até onde eu posso ajudar e até onde a pessoa quer que eu carregue. Mas, em alguns casos, você tem que ter paciência, não perca a sensibilidade, não deixe de ser amigo de uma pessoa que está precisando de você. Você pode ser a última esperança de uma pessoa que está flertando com suicídio. E Deus colocou você, nesse momento, para ser sal, luz, bálsamo, essas questões todas. Dentro desse assunto ainda. Obrigado, pastor.